Pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje a gente inicia uma discussão sobre pontos por função. Pontos por função é uma das técnicas ou métodos que proporcionam estimar a complexidade de um produto caracterizado como software. Formalmente, pontos por função é definido como um método que busca medir a complexidade de um software pela quantificação de suas funcionalidades ou de seus requisitos. É importante ressaltar que o método foi criado em 1974 pela IBM e foi posteriormente desenvolvido por Keiper Jones e pelo IF-Point, o International Function Point User Groups. Você consegue encontrar esse grupo na internet digitando no Google International Function Point User Groups. Hoje a gente começa a nossa discussão sobre pontos por função apresentando a técnica de contagem dessa complexidade. Eu tenho aqui comigo no estúdio o Norton. Eu vou estar interagindo diretamente com ele, vou pedir para ele sempre cortar para o vídeo ou para a minha mesa para a gente estar ilustrando a técnica. Norton, se quiser cortar para minha mesa, é importante que a gente entenda basicamente o que a gente vai contar dentro de um produto caracterizado como software. Tá? Lembre-se que a técnica foi criada em 1974. Isso equivale basicamente a quase 30, 40 anos. Né? Estamos chegando ao aniversário de 40 anos da técnica aí, criada na IBM. Então tem alguns nomes aqui da técnica, a nomenclatura, a denominação utilizada para caracterizar as funcionalidades na técnica, eu vou estar adaptando com vocês. Vamos lá então. O que a técnica propõe? A técnica propõe contar a complexidade de um software. A complexidade de um software, entendeu? É medida basicamente dentro de 3 segmentos: arquivos, entradas, aqui são as minhas interfaces, lembrando que toda entrada, entendeu? Dentro de um software ela vem associada a um processamento de informação. E a saída. Também são caracterizadas como interfaces. Correto? Então a técnica resume a complexidade, entendeu, em 3 segmentos: arquivos, entradas e saídas. Tá? Hoje a gente vai tentar mapear a complexidade, entendeu, dos arquivos. Tá? Para isso eu vou utilizar um exemplo. Um software de controle de estoque. O objetivo do software é o quê? É controlar a compra e a venda de produtos de uma loja. Dentro desse segmento a gente consegue perceber que a compra e venda de produtos de uma loja, para que eu consiga construir esse software, entendeu, eu preciso construir alguns artefatos. Dentre eles, entendeu, é importante salientar que o principal artefato utilizado aí para a contagem da complexidade em relação aos arquivos é o diagrama de entidade e relacionamento. Então eu vou construir meu diagrama aqui, entendeu, em relação à complexidade. Na verdade eu vou construir parte desse diagrama, parte do diagrama do software de controle de estoque, para a gente conseguir contar a complexidade, entendeu, inerente aos arquivos. Vamos lá. Então, toda compra e venda de produto envolve clientes. Vamos organizar aqui. Clientes e fornecedores.
Eu também vou inserir uma tabela aqui chamada cidades. Dentro do meu diagrama de cidade de relacionamento, eu vou inserir a tabelinha cidades. Lembrando que as tabelas que eu estou criando aqui, ela está intimamente relacionada com os arquivos. Quanto mais tabelas dentro do meu software, mais complexo ele tende a ser. Então, maior o número de pontos por função que eu vou conseguir mapear, entendeu? Dado o número maior de tabelas. Então, dentro desse contexto, o que? Eu estou falando para vocês que uma cidade tem N clientes. Tá? E cidades também é ligado com fornecedores. Uma cidade tem N fornecedores. Correto? Tudo bem? Nessa brincadeira, eu já consigo o quê? Mapear uma prévia, entendeu, do número de pontos por função utilizando somente essas 3 tabelas. Lembrando que todo o meu software ainda não está o quê? Descrito no meu diagrama de entidade de relacionamento. O meu modelo de dados ainda não está totalmente descrito. O objetivo aqui não é ensinar o modelo de dados, e sim trabalhar, entendeu, com os conceitos de, entendeu, pontos por função. Vamos lá então. Vamos ver quantos pontos por função equivale, entendeu, dentro da filosofia dos arquivos, né? Lembrando que o total de pontos por função é a soma, entendeu, dos arquivos, entradas, saídas e consultas. Tá? Dentro dessa questão, vamos ver quantos pontos por função equivale o que? Essa contagem aqui, entendeu? Essa parte do software. Bom, eu vou assumir aqui também o que, para me contar que cidades têm o que? 3 campos. Que é o código, que é a chave primária, a descrição e a unidade federal, que é o estado. Clientes, eu vou ter o código, eu vou facilitar a minha vida aqui, delineando que o cliente tem mais 15 campos. Nome, endereço. O endereço é composto por rua, bairro, número, CEP, cidade, país, entendeu? Nosso código, no caso aí o código da cidade. E fornecedores, eu vou ter o código mais 20 campos. Entendeu? Rua, bairro, código da cidade, o número, entendeu? Estabelecimento comercial do fornecedor, o e-mail, CNPJ, inscrição estadual e assim por diante. Então, esse documento, esse artefato, entendeu? O diagrama de identidade de relacionamento, entendeu? Já consigo, por meio dele, já consigo mapear o que? As entradas. Entendeu? A quantidade de pontos por função, perdão. Por meio do diagrama de identidade de relacionamento, eu consigo mapear a quantidade de pontos por função dos arquivos. Vamos lá então, como que é feito isso? Eu vou pedir para o Norton, entendeu, cortar para o meu vídeo. Norton, lá eu tenho que no meu vídeo, eu tenho essa tabelinha aqui, ó, entendeu, onde você vai utilizar para fazer a contagem de seus pontos por função. Tá? Essa tabelinha você vai contar, entendeu, vai determinar a quantidade de arquivos, no caso, nosso caso são tabelas, a quantidade, entendeu, de entradas, e a quantidade de saídas, e posteriormente a quantidade de consultas. Tá? Mas basicamente nos vídeos eu vou focar arquivos, entradas e saídas. Tá? A nomenclatura utilizada por Kerper Jones e pela IBM, quando os pontos por função foram criados, entendeu? Eles trabalham da seguinte forma: arquivo lógico interno. É todo e qualquer arquivo manipulado pela aplicação. Arquivo de interface externa é todo e qualquer arquivo que a aplicação acessa fora seu contexto. Por exemplo, quando eu tenho que enviar um arquivo, para um determinado software processar, né? Isso acontece muito quando eu faço processamento da RAIS, dentro de uma folha de pagamento. Eu tenho que enviar um arquivo no formato especificado pela Caixa Econômica Federal. Então eu jogo o quê? Isso é um arquivo de interface externa. Se você olhar para o nosso modelo de dados, certo? A gente não tem o quê? Nenhum arquivo de interface externa. Então a gente tem fornecedores, clientes e cidades. Né? E a complexidade o quê?
entendeu? Lembrando que pontos por função é uma métrica que para determinar a complexidade é mapeada pelo tipo de elemento de registro dentro de uma matriz. Eu vou maximizar aqui para que vocês consigam perceber de uma maneira mais fácil. E pelo tipo de elemento de dados. Vamos tentar descrever de uma linguagem mais atual o que significa o tipo de elemento de registro e o tipo de elemento de dados. Eu vou ser bem claro e bem direto. Tá? Dentro do meu contexto, dentro das minhas 3 tabelas lá, clientes, cidades e fornecedores, tipo de elemento de dados significa o quê? Os campos. Quanto mais campos, mais complexa vai ser a minha aplicação. Certo? Quanto mais tabelas, mais complexo. Quanto mais arquivos, mais complexo. Quanto mais entradas seguidas de processamento de informação, mais complexa vai ser a minha aplicação. Quanto mais saída, mais complexa vai ser a minha aplicação. Perceba que o tipo de elemento de dados é mapeado aqui dentro das colunas aqui, perdão, dentro das linhas, dentro das colunas, tá? Entendeu? Se eu tenho o quê? Se eu tenho, entendeu, tabelas com mais que 50 campos, eu vou ter o quê? Uma complexidade média alta. Se eu tenho uma tabela entre 20 a 50 campos, eu vou ter uma complexidade baixa, média ou alta, dado o tipo de elemento de registro que eu vou explicar para vocês. Certo? E se eu tenho uma complexidade até 19 campos, eu posso ter em relação aos TEDs, que é o tipo de elemento de dados, uma complexidade baixa ou média. Então vamos lá então. Como que eu faço essa contagem? Essa classificação de baixa, média e alta não saiu da cartola, não fui eu que criei. Essa complexidade baixa, média ou alta, entendeu? Veio da teoria de pontos por função criada lá pela IBM em 1974. Isso é importante deixar claro. E esses nomes, entendeu, foram criados, entendeu, foram denominados, foram mapeados em 1974 também. Então a gente precisa o quê? Entendeu? Fazer uma transposição aí dos conceitos para vocês. Entendeu? Então, tipo de elemento de dados, nesse caso, são os campos. Tá? Certo? Então vamos fazer a contagem. Entendeu? Para isso a gente tem que entender o que é tipo de elemento de registro. Tá? Eu vou pedir para o Norton mapear aqui a minha folha novamente, que eu consiga fazer isso com vocês. Tá? Bom, em 1974, o armazenamento no disco da informação, no disco, era muito caro. Entendeu? Não é como hoje que você tem o quê? Uma série de dispositivos, entendeu, extremamente baratos, com custo mínimo para armazenar qualquer informação de forma permanente. Certo? Então, como que os desenvolvedores de software, como que os programadores, entendeu, tratavam essa questão dentro da complexidade do software, né? Eles organizavam todo e qualquer arquivo, de dados em relação aos seus registros de forma distinta. Hoje, se você pegar uma tabela, todos os registros têm o quê? O mesmo tamanho. Todos os registros têm a mesma quantidade de bytes mapeada. Cada campo tem um tamanho único. Por exemplo, o campo nome, entendeu? Ele é caracterizado como um campo texto de 50 caracteres. O campo estado é caracterizado como um campo texto de 2 caracteres. O campo endereço é caracterizado como um campo texto de 30 caracteres e assim por diante. Entendeu? Todo e qualquer registro tem o mesmo tamanho. Se eu tenho um nome, entendeu, que usa apenas 30 caracteres e o meu campo é delineado com 50, então os outros 20 ficam em branco, certo? Hoje isso é irrelevante, não tem problema nenhum quanto a isso, certo? Então se você pegar lá o que? Eu tenho o que? O código, o nome e o endereço de uma pessoa. Aqui vamos supor que eu tenho 5, entendeu? É um campo de 5
espaços, 5 números inteiros, 5 dígitos inteiros. Aqui eu tenho 30 dígitos textuais, 30 caracteres. Então, campo texto aí, e aqui mais 30. Nesse caso, um espaço de 30 e aqui 30. Atualmente, se eu utilizar o quê? José da Silva. É um nome bem sugestivo, né? Quantos caracteres José da Silva ocupa para o campo nome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13, entendeu? 13 menos 30, os demais 17 caracteres, entendeu? Estarão o quê? Em branco. Certo? Não foram o quê? Utilizados. Correto? Hoje é irrelevante, mas em 1974, disco armazenar informação era muito caro, o preço era muito alto para armazenamento de informação. Então eu não poderia me dar o luxo, entendeu, de perder simplesmente o quê? Esses 17 caracteres. Então o que os caras fizeram? O que o pessoal fez? Entendeu? Organizou o quê? Entendeu? O desenvolvimento de software, entendeu? Utilizando a técnica o quê? De tipo de elemento de registro. Chamado de TER, tipo de elemento de registro. Ou seja, entendeu? Dentro de um mesmo arquivo, um registro tinha o quê? Várias formas. Então, por exemplo, eu poderia aqui, dentro do meu arquivo de clientes aqui, ter 3 formas o quê? De organizar o quê? 3 formas de organizar os registros. Poderia o que? Na primeira forma, o campo nome teria o que? 30 caracteres. Na segunda, entendeu? 20 caracteres. E na terceira, 40 caracteres. Então, nesse caso, José da Silva seria armazenado o quê? Utilizando a estrutura de 20 caracteres. Em vez de 17 caracteres, que eu estaria deixando em branco, passaria a deixar 7 caracteres. Uma economia aí de 10 caracteres. Isso em 1974 era muito importante. Por isso que dentro, se o Norton puder cortar para a gente lá no vídeo, dentro da nossa teoria aqui, o pessoal utiliza o quê? O tipo de elemento de registro, o quê? Dentro desse contexto. Tá, você vai me perguntar, então, toda e qualquer contagem de pontos por função, entendeu? Eu vou ter o tipo de elemento de registro igual a 1, entendeu? Quando você utiliza, entendeu, somente as tabelas dentro de um banco de dados, entendeu? Ou qualquer arquivo que esteja padronizado dentro do banco, tá? Você vai ter o quê? O tipo de elemento de registro igual a 1. Mas isso não quer dizer que em toda aplicação você vai ter arquivos com tipo de elemento de registro igual a 1. Por exemplo, um arquivo XML. O arquivo XML, entendeu? Ele possui o quê? Uma estrutura totalmente o quê? Não padronizada. No momento que você vai gerar, o que você vai ler esse arquivo XML. Então, nesse caso, o teu tipo de elemento de registro vai sair de 1, vai pular para 2, vai pular para 3 e assim por diante. Certo? Mas em tabelas, nesse caso, eu sempre vou estar mapeando meu tipo de elemento de registros o quê? Em 1, porque não existe duas formas de organizar os registros. Não existe mais que um elemento de registro. Correto? Então, nesse caso, toda e qualquer tabela, ou ela vai ser baixa ou ela vai ser média dentro da minha complexidade. Certo?
Olhando lá para o meu diagrama de entidade de relacionamento, se o Norton puder cortar aqui para minha folha novamente, olhando lá para o meu diagrama de entidade de relacionamento, onde eu tenho o quê? Clientes, cidades, fornecedores, entendeu? Eu tenho 3 tabelas. Entendeu? Aqui não existe variação dos registros, aqui também não existe variação dos registros, e aqui também não existe variação dos registros, os registros são organizados, entendeu? Todos da mesma forma, certo? Então, é isso que eu estou falando para vocês, a complexidade vai ser o quê? Baixa ou média, entendeu? Se essa tabela tiver mais que 50 campos, a complexidade é média, porque o tipo de elemento de registros, o quê? Nesse caso, é sempre 1, certo? Se ela tiver menos, se for menor, se a tabela, o quê? Mapeamento for menor ou igual, o quê? A contagem dos TEDs aí, entendeu? E do TER, entendeu? Se meus TEDs, se ela for menor que 50 campos, ela vai ter uma complexidade baixa. Olhando para o meu modelo aí, para o meu modelo de dados, entendeu? Então eu consigo perceber que eu tenho que essa tabela ela tem 3 campos, essa tabela ela tem o código mais 15 campos, são 16 campos, e essa tabela tem 21 campos, 20 campos mais o código, tá? Então essa tabela, qual a complexidade dela? Ela é menor o quê? O tipo de elemento de registro dela é 1, porque não existe variação dos registros, e a complexidade o quê? É baixa, porque os TEDs, a quantidade de campos é menor que 50. Então se você for lá na minha planilhinha, o Norton vai cortar pra gente lá, tá? Eu vou jogar o quê? Que eu tenho cidades, é baixa. Clientes também é baixa. Tá? E fornecedores também é baixa. Perceba que eu tenho aqui, entendeu, mapeadas minhas 3 tabelas, o quê? Modeladas no meu diagrama de entidade de relacionamento, entendeu? Caracterizada como baixa na contagem dos arquivos lógicos internos, são os arquivos manipulados pela minha aplicação, tá? Isso me resulta o quê? 21 pontos por função. Então, cada arquivo lógico interno, ele é multiplicado por 7 pontos por função. Isso vem da teoria. Olha lá. Tá? É a teoria que mapeia essa complexidade. Ó. Se você olhar lá na planilhinha, entendeu? Baixa equivale a 7 pontos. A teoria proposta lá o quê? Pela IBM e por Keiper Jones. Certo? Tudo bem? Vamos supor o quê? Que essa aplicação agora, entendeu? Manipule, entendeu? Um arquivo XML, além das 3 tabelas, um arquivo XML. Vou pedir para o Norton cortar aqui para a minha folha. Um arquivinho XML aqui. Onde eu vou ter nome. Aqui vai ser inserido o nome de alguém. Aqui o nome da cidade. E aqui a pessoa de contato. Tá feito aí o que? O meu arquivinho XML. Percebe que o meu arquivinho é composto o quê? De 3 linhas. Nesse caso aqui, seriam 3 registros. Nome barra nome, cidade barra cidade, contato barra contato. Certo? Então aqui eu vou jogar o nome da pessoa, José da Silva. Então, essa organização de registro aqui vai variar. Ora ela vai estar o quê? Com 15 caracteres, dado um determinado nome, ora com 17, ora com 13, ora com 20, ora com 30, dado determinado ao cidadão. Em cidade isso também é fato, em contato também isso é fato. Certo? Então nesse caso aqui eu teria o quê? 3 formas de organizar os registros, entendeu?
sempre 3 tipos de elementos de registro, porque eu tenho que gerar essa tabela, ou tenho que ler essa tabela, ou tenho que ler esse arquivo, certo? Correto? Então, nesse caso, o meu TER vai estar em 3. Tranquilo? Então, nesse caso, eu teria o quê? Um TER com 3, só que eu tenho quantos campos? 1, 2, 3. 3 informações, certo? Eu gostaria que o Norte cortasse de novo para o meu monitor. Olha lá, 3 TER, entendeu? De 1 a 19, eu teria aqui uma complexidade média. Então, teria mais um ALI aqui, ó, com complexidade média. Certo? Nesse caso, entendeu? Olhando somente o quê? Para as 3 tabelas. Somente para as 3 tabelas do software de controle de estoque. E somente para esse arquivo XML, eu teria mapeado aí 31 pontos por função. Tá? Essa é a teoria, entendeu? Da contagem, a forma de contagem dos arquivos lógicos internos. Tá? No próximo vídeo a gente vai contar, estabelecer o número de pontos por função dos arquivos de interface externa. Tá? Eu agradeço, entendeu, a colaboração de vocês e até a próxima.